Continuamos a nossa reflexão e hoje vamos ouvir Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 9 a 11. Pedro acompanhou o anjo sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois que o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu queria me fazer." Irmãos e irmãs, hoje a reflexão nos mostra que Pedro tinha clara convicção da presença de Deus ao redor dele. Ele se encontrava preso, mas existia uma força que atuava por ele e para ele. Em meio à solidão da prisão, muitos pensamentos, muitas coisas passam na cabeça e muitas vezes até no coração, tal como: fui abandonado por Deus, Deus esqueceu-se de mim. É justamente quando vivemos numa situação limite que esse tipo de pensamento se instala em nossas mentes e corações e que nos impedem de gerar a esperança de algo novo que possa acontecer. Contudo, vale acrescentar que quem estava preso era Pedro e não Deus. Por isso, se a ação libertadora não veio das mãos do próprio Pedro, ela procedeu de Deus. O Deus de Pedro é um Deus libertador. Nisso reside a fonte de toda a esperança. São muitas as expressões bíblicas que nos garantem essa presença de Deus ao nosso redor. Vamos ver aqui Josué, capítulo 1, e diz: "Não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você onde quer que você vá." Depois o profeta Jeremias: "Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo." No Evangelho de São Mateus ainda temos: "Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo." Não são palavras jogadas ao vento. Ao contrário, são palavras que deveriam encontrar em nosso coração, pois são elas que fazem a diferença entre o que somos e o que deveremos ser. São palavras esperança. Sem elas, quando em meio ao caos ficamos completamente perdidos, mas a partir delas, mesmo o caos não tem força suficiente para nos subjugar. Afinal, são palavras que nos dizem que a força e a solução dos problemas não estão em nós, mas estão em Deus. Estão em Deus. Palavras que nos levam a voltar o nosso olhar para aquele que é maior do que nós e que não nos deixam desamparados. Pedro observou o que estava acontecendo boquiaberto. No primeiro momento não acreditou no que pudesse estar acontecendo, mas agora a realidade de fato se fazia forma, se fazia sentir. E ele sentia a presença libertadora de Deus e dessa forma caminhou seguindo o anjo. E se anteriormente todos os portões estavam absolutamente fechados, agora passavam a abrir sozinhos. Um após outro não resistiram ao poder de Deus. São tantas portas que encontramos completamente fechadas em nossas vidas e que nos impedem muitas vezes de caminhar, de ver além. Vivemos como se estivéssemos presos e não conseguimos vislumbrar a ação de Deus a nosso favor. Contudo, portas existem para serem abertas. Portas fechadas impedem que caminhemos de forma plena e livre. Qual a convicção que temos quando vivemos experiências de portas fechadas? A convicção de que Deus está no comando ou fruto até mesmo de ilusão de que Deus se esqueceu de mim, esqueceu de ter piedade, como diz o salmista? O texto bíblico é belo. Pedro, depois de passar pelo último portão, caiu em si. A ficha dele caiu. Assim somos nós. Nossa ficha demora muitas vezes a cair. No entanto, devemos sempre nos lembrar de que é preciso semear palavras de esperança, palavras de vida,
palavras reconciliadoras e de libertação em nossos corações para enfrentarmos e vencermos episódios de portas muitas vezes fechadas. Rezemos. Obrigado, meu Deus, por tua presença constante. Nenhuma porta, por mais bem fechada que esteja, é capaz de resistir ao teu poder. E pela intercessão de São Pedro, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.